uma vasilha de azeite caía bem no meio desse povo do lado direito, e eu via quando esse azeite caía entre um pulmão, 2 pulmões, ele caía o azeite no meio daquele pulmão. E Deus, a banda Schubierga, está mandando dizer aqui que esta pessoa, ela sentia dores nas suas costas, ela entrou aqui com dores nas suas costas, e hoje Deus está derramando esse azeite no teu pulmão e está dizendo que você está sendo curada, e você vai hoje, e nunca mais você vai sentir essa dor. Aleluia! É uma coisa tremenda. Eu via como a gente descia entre os 2 pulmões, ia se envolvendo naqueles órgãos, e Deus fez eu contemplar também aqui, desse lado. Eu via quando um anel flutuando aqui sobre a cabeça de vocês, e eu via quando vários nós era dado a banda Schubierga sobre aquele anel, na pedra daquele anel, eram dados nós, mais nós, mais nós, e Deus dizia, através daquela visão, Deus me trazia o entendimento de que foi feita uma obra de macumba para tirar um homem de dentro de casa, e Deus me mostrava que esse homem era um homem claro, e Deus manda dizer, pode sair daqui com certeza que esta semana ainda, este homem estará de volta para dentro da sua casa, porque Deus desfez nesta noite toda a obra de macumbaria que foi feita para arrancá-lo de dentro da sua casa. Aleluia. Deus me contemplar, eu podia ver um homem falando, ou seja, Satanás falando na boca desse homem, que ele iria matar ainda essa semana um jovem ligado a alguém que está do lado de cá. E ele falava claramente, eu contemplava sair dos lados dele falando como se fosse para outra pessoa. Essa semana ele não passa. E essa pessoa parente, sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, mas Deus está mandando dizer que hoje Ele está dando um grande livramento para essa pessoa. Aleluia! E quando eu olhava para cá, eu contemplei aqui, deste lado, um laço, e no meio desse laço eu vi uma grande arma, e essa arma estava apontada para dentro do laço, e Deus me dizia que esse laço de morte estava armado para 5 pessoas com ligação na parentela desses que estão do lado de cá, e Deus me dizia que uma dessas pessoas que estava recebendo esse livramento de morte não está no estado do Rio de Janeiro, e é um jovem, e esse jovem está recebendo o livramento hoje, e diz o Senhor da glória que você vai receber a notícia, e esse jovem vai entrar e vai dizer, olha mãe, eu recebi o livramento da parte de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus me fez contemplar bem lá naquele cantinho ali, eu via em cima da cabeça de uma irmã um rolo como de fogo, e esse rolo de fogo, ele ardia sobre a cabeça dessa pessoa, e eu perguntava aqui rapidamente para o Senhor, o que é isso? E Deus falava, foi levantada uma calúnia sobre ela, foi levantada uma calúnia contra a vida dela, a um ponto dela chegar e dizer, eu vou desistir da igreja, e Deus está mandando dizer que hoje Ele está queimando essa calúnia, e vai te exaltar na face da terra. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei alegre, irmão, porque é um final de campanha, né? Que na verdade não é um final, porque a nossa vida é uma campanha. Estamos sempre buscando a Deus algo, estamos sempre invocando o nome do Senhor. Então, na verdade, hoje, né, me deu o Senhor essa oportunidade de trazer essa palavra. Então, me alegro muito. Alguém lembra de mim? Eu já estive aqui uma vez, alguém lembra? O irmão ali lembra, né? Faz um tempinho. Louvado seja Deus. Irmãos, a hora está avançada. Eu quero trazer rapidamente uma mensagem. Eu gostaria que você se colocasse de pé e vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias. Neemias capítulo 4, versículo 1 em diante. Livro de Neemias, capítulo 4. O título é: Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Eu vou ser bem rápido, mas eu quero trazer uma mensagem para o seu coração nesta noite, para que você saia daqui hoje com uma certeza de que você está servindo a Deus de uma maneira correta. Porque muitas pessoas estão na igreja, você sabia disso? Servem a Deus, mas não sabem servir a Deus.
Às vezes reclamam que não recebem nada, não recebem as vitórias, às vezes alguém recebendo e nada acontece na vida dela porque ainda não aprendeu a servir a Deus. Neemias capítulo 4, versículo 1, vou te passar a receita biblicamente falando da tua vitória desta noite. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Diz assim comigo: meu Deus, fala comigo, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Agora podeis sentar. Aleluia. Pode desocupar as suas mãos, bater uma salva de palmas para Jesus esta noite. Eu gostaria que você prestasse atenção por uns minutos. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você não se levantasse do seu lugar, nem para beber água, não conversasse com a pessoa do teu lado, porque chegou, Deus está falando desde o começo do culto, falando de uma forma profunda. Apenas Ele vai dar continuidade ao que Ele começou no início deste culto. Eu gostaria que você prestasse atenção. A Bíblia nos relata essa passagem sobre a edificação dos muros. Aquele que conhece a Bíblia conhece essa história de Neemias, mas eu quero recapitular rapidamente para você entender. Eu quero dizer para você que antigamente, naquelas épocas, as cidades elas eram muradas, com muros enormes, cercadas para proteção daquela cidade. Eles construíam esses muros enormes. Jerusalém, ela não era diferente, ela era cercada por um enorme muro, por uma enorme muralha, para que protegesse a cidade dos inimigos, da invasão do inimigo. Jerusalém, todos nós sabemos que era a cidade xodó de Deus. Deus sempre se agradou com Jerusalém, e Jerusalém, ela tinha sua própria economia, ela se sustentava, ela não dependia de província, não dependia de ninguém, ela a si mesma autossustentava, a sua economia, a sua administração era perfeita, no azeite, no vinho, nas videiras. Era uma cidade abençoada por Deus. É uma cidade a qual ninguém penetrava, seus muros eram intraspassáveis, seus muros eram indestrutíveis, ninguém conseguia penetrar dentro de Jerusalém. A Bíblia diz que chegou uma hora em que Jerusalém começou a desobedecer a Deus. Preste atenção. Jerusalém começou a ser infiel à palavra do Senhor. Jerusalém começou a desobedecer e a se desviar dos mandamentos e dos estatutos que Deus havia ordenado para aquele povo, para aquela nação. Deus começou a levantar profetas, homens de Deus, para profetizar, para falar os profetas a respeito do pecado, do erro, da falha da nação de Jerusalém. Deus começou a usar homens para mostrar àquela cidade que eles estavam se desviando do propósito divino. E o que Jerusalém fez? Jerusalém começou a se levantar contra os profetas, a um ponto de matar profeta, expulsar profeta, colocar profeta no cárcere. Jerusalém não aceitava a profecia vinda dos homens de Deus, porque estava corrompida, estava dando ouvido às palavras, a qual na verdade eram mentiras, a qual na verdade já tinham contaminado o seu coração. Para recapitular rapidamente o que aconteceu: um belo dia, Nabucodonosor com seu exército conseguiu penetrar em Jerusalém e destruiu as suas muralhas, e destruiu a cidade de Jerusalém, e destruiu o templo de Deus em Jerusalém, e colocou tudo abaixo como brasas de cinza, e a destruição foi total. Deus levantou Neemias e enviou Neemias para a reedificação deste muro, para a reedificação da cidade, para a reedificação do templo do Senhor na cidade de Jerusalém. Ao chegar naquele lugar, Neemias, diz a Bíblia, que encontrou oposições como Sambalate, Tobias e Gesem,
que se levantaram contra a edificação do muro. A um ponto de Sambalate desafiar o povo de judeu, dizendo que eles não conseguiriam levantar aqueles montões de pedra, ou seja, reerguer de volta, restaurar a cidade de Jerusalém. Eu estou só recapitulando para depois pregar para você entender. Então, eles chegaram a um ponto de dizer que os judeus não seriam capazes, que mesmo chegou a dizer Tobias, que se o povo judeu levantasse aquela cidade de novo, a raposa com seu rabo derrubaria aqueles muros, quanto à fraqueza e à fragilidade em que aquela obra seria reconstruída. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que Jerusalém estava guardada e protegida até o dia em que se achou a falha em Jerusalém de desobedecer a Deus. Quando eles começaram a desviar do propósito divino, aquela muralha que cercava Jerusalém, que tornava intrespassável e segura, foi rompida, foi jogada por terra, e o inimigo conseguiu penetrar dentro da cidade para destruí-la. A Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Chegamos à conclusão de que, na verdade, quem protegia Jerusalém não eram os muros que a cercavam, mas quem protegia Jerusalém era o Senhor Deus com a sua mão poderosa sobre aquela nação e sobre aquela cidade. Mas o dia que se achou-se em Jerusalém o seu desvio, a qual eles começaram a sair da palavra e da ordenança divina, eles perderam essa proteção e Deus permitiu que o inimigo penetrasse naquela cidade. O que eu quero dizer para você entender e sair daqui convicta de que você hoje está recebendo da parte de Deus o seu antídoto para receber a sua vitória. Hoje você vai entender como é que é e qual é a receita para que você seja uma pessoa vitoriosa dentro do Evangelho. A Bíblia nos diz que Deus criou Adão e criou a Eva. Deus criou esse casal e colocou no jardim do Éden. E Deus ordenou, deu ordens, deu ordenanças para Adão e para Eva, e entre essas ordens, Deus disse para Adão: Adão, de todas as árvores do jardim do Éden, comerás, tocarás, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, vai prestando atenção para você entender, não tocarás, nem comerás, porque certamente, se comeres dessa árvore, morrerás. A ordem foi dada. Quem lê a Bíblia, né, pensa que foi de um dia para o outro, mas Adão e Eva viveram anos ali, protegido, guardado, debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz que Deus visitava Adão no final da tarde, conversava com ele, e eles viviam uma vida em paz, uma vida em harmonia, uma vida cheia de poder de Deus, cheia de Espírito Santo, cheia de alegria, até um dia em que Eva deu ouvido a Satanás. Satanás persuadiu a Eva a desobedecer a Deus. Enquanto Eva e Adão obedeciam a Deus, foi criado ao redor de Eva e Adão uma muralha, uma proteção divina, um muro espiritual chamado obediência. Salmo 91 diz: a minha palavra é escudo forte e broquel. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Adão e Eva estavam nessa posição, até o dia em que Eva, persuadida pelo Satanás, deu ouvido ao diabo, e ali então ela abriu-se uma brecha naquela muralha que cercava a vida do casal. Satanás penetrou, conseguiu chegar aonde ele, talvez por muitas tentativas, não tinham chegado nunca. Mas quando Eva desobedeceu, automaticamente ela abriu uma brecha na sua vida espiritual, e aquela muralha que guardava a vida do casal caiu por terra. Satanás entrou na vida de Eva e Adão e destruiu a vida de Adão e Eva, a um ponto
de Adão e Eva serem expulsos do paraíso, a um ponto da família se desintegrar, a um ponto de surgir o primeiro assassinato na face da terra, a um ponto de uma vida e uma família ser destruída, porque Satanás conseguiu entrar dentro da família de Adão e Eva. Aleluia. De lá para cá, a raça humana continuou sofrendo consequências por causa dessa desobediência. A raça humana começou a viver uma vida desprotegida, sem a proteção, sem a muralha ao seu redor. Salmista Davi, Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. O ser humano já nasce em pecado. Somos pecadores, lavado e remido, mas pecadores. Consequência da falha de Adão e Eva ao desobedecer a Deus. A muralha continuou caída. A raça humana perdeu a proteção, perdeu a muralha da obediência que o cercava. O que Deus fez com isso? Deus entrou com a providência. E qual providência, pastor Edivaldo? Deus enviou para a face da terra o antídoto, a receita, a fórmula, o material necessário para a reconstrução do muro espiritual de proteção da minha e da tua vida. Deus, vendo a situação em que se encontrava a raça humana, Ele enviou à terra o material, da mesma forma em que Ele deu a Neemias todo o material necessário para a restauração da cidade de Jerusalém. Ele também enviou para mim e para você o material necessário, essencial, prioritário para reerguer a tua e a minha vida espiritual, ou seja, a muralha para nos guardar e nos proteger de toda a astúcia de Satanás. Pastor, que antídoto é esse? Que material é esse? Onde eu encontro e como eu posso usá-lo? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz em 1 João que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus desceu na face da terra e habitou entre o homem. Deus enviou a sua palavra como material essencial para que você comece nessa noite, se ainda não começou, a erguer os muros da tua vida espiritual, a começar a colocar tijolo por tijolo na tua vida e fazer dela uma vida guardada e protegida, aonde estará refúgio para você e toda a sua família. E de que forma faria isso, pastor? De que forma eu poderia começar a construir? Obedecendo a palavra de Deus. Você não está entendendo? Deus enviou a sua palavra à terra para que através da obediência à palavra de Deus você possa criar ao seu redor de novo a muralha que havia na vida de Adão e Eva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que não adianta. Não tem outra escape, não tem outra saída, não tem uma outra forma de você se proteger do diabo. A única forma de você impedir que a pomba gira entre na sua vida é fazendo ao teu redor uma muralha espiritual movida pela obediência à palavra de Deus. Não adianta que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você não vai ter êxito na tua vida profissional, na tua vida sentimental. Você não vai ter êxito em lugar nenhum se você não estiver guardado e protegido dentro do esconderijo de Deus, criado ao teu redor pela obediência à palavra de Deus. Ou seja, o sucesso, a vitória depende da obediência à palavra de Deus. É bom a campanha, os mistérios, é bom. Deus dá livramento, Deus guarda, Deus protege, Deus abençoa, mas até quando? Deus está te propondo nesta noite que você venha reconstruir a tua vida. Deus está te cedendo nesta noite todo o material necessário para que você possa reconstruir a sua vida. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, não tem como eu fazer isso. Eu ainda
fumo, eu ainda bebo, eu gosto de funk, eu gosto de baile. Pastor, como tira isso de mim? Protegendo a sua vida com o poder que há na palavra de Deus. Por que você acha que o leão não comeu Daniel na cova do leão? Quando Daniel, às vezes a pessoa reclama e diz: pastor, está difícil, pastor, eu não tenho forças, é muita luta, é muito problema, é muita dificuldade, eu quero até obedecer, mas não consigo. Daniel passou pela prova, pela luta, foi jogado. Daniel era obediente, fiel a Deus, orava todos os dias, que é mais homem mais fiel do que Daniel, mais fiel do que Jó. A Bíblia diz que não tinha homem na terra semelhante a Jó. Daniel foi jogado naquela cova, caiu no meio dos leões. Os leões não se aproximaram. Sabe por que não comeram Daniel? Porque não tinha como Daniel ser atingido pelos leões, porque os leões não poderiam pular o muro e avançar em Daniel, porque o muro da obediência à palavra protegeu Daniel dentro da cova dos leões. Não foi que o leão não estava com fome, não. Não foi que o leão viu alguma coisa. O leão não conseguiu pegar Daniel, porque para pegar Daniel ele tinha que passar pela barreira, e a barreira da obediência era intraspassável. Por que o fogo da fornalha não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque nenhuma fagulha foi encontrada neles, porque seus cabelos não se queimaram, suas roupas ficaram intactas, porque o fogo não conseguiu ultrapassar a barreira que havia na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eu quero dizer é que a covardia não vai atingir você, seus filhos é Filipe, filho do bicho, o cabeça que for, se você criar na tua vida uma proteção, uma barreira espiritual. Glória a Deus! Tem crente que não consegue nada. Tem crente que, irmãos, não adianta só pular, não adianta só entregar a revelação, não adianta ficar aqui pregando. Nada disso adianta se você não obedecer a palavra de Deus. Você pode ser o maior pregador, o maior revelador, o maior homem na face da terra, fazendo tudo que você acha que tem que fazer. Mas se você não obedecer, um dia Satanás vai entrar na brecha que você abriu na tua vida e vai acabar com o teu ministério. Vai destruir a tua vida e toda a tua família. Eu quero que você saia daqui rápidas palavras. Eu quero que você saia convicto de que a solução para a tua vida é obedecer a palavra de Deus. As lutas virão. Sanbalate e Tobias fizeram de tudo para atrapalhar Neemias, como está tentando atrapalhar o pastor, como está tentando atrapalhar a mim, os obreiros. Ele vai sempre tentar te atrapalhar. Ele vai sempre tentar impedir que você... Irmão, Satanás não quer que você restaure a sua vida. Satanás quer ver você com um copo de cerveja na mão. Satanás se alegra em ver você nas drogas, você brigando com o seu marido. Mas no dia que Satanás vê você começar a obedecer, linha por linha, letra por letra, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo, livro por livro, o dia que você colocar a sua vida dentro da palavra do Senhor, o dia que ele olhar para você e não conseguir te alcançar, ele não quer isso. Ele nunca vai chegar a esse ponto, entenda bem. A Bíblia diz que enquanto Neemias trabalhava, ele orava, ele congregava o povo, ele buscava. Não adianta você fazer tudo que você faz se você não obedecer a palavra do Senhor. A receita do sucesso da tua vida é a obediência. Porque obedecendo a Deus, você cria ao seu redor a proteção divina para você e para toda a sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E assim eu agradeço a oportunidade. Essa vitória que vem da obediência. Irmão, um tempo atrás, quando eu era criança, a gente na roça tinha mania de atravessar assim aqui engatinhando, né? Botava
uma parte do corpo, botavam a mão do outro lado e atravessavam. E mamãe dizia assim, filho, não atravessa a cerca para o outro lado. E eu olhava para o outro lado, tinha pé de goiaba, tinha pé de manga, e vai eu lá atravessando. Irmão, quando eu botei a mão no outro lado, no meio das folhas, tinha uma cobra, uma serpente, e eu coloquei a mão nela, irmãos. Entenda bem? Coloquei a mão. E eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Se eu me mexo, a cobra me dá o bote. Se eu abro a boca, a cobra me dá o bote. E eu falei assim, vou ficar quietinho. Gravada a sua cantarada. Está entendendo? Vou ficar quietinho. Quem é espiritual entende do espiritual. E se eu ficar quietinho, a cobra não me dá bote. Se eu obedecer, ficar calado, a cobra não me pega. E eu fiquei. E eu senti aquela cosquinha da escama dela passando por debaixo da minha mão, o geladinho, e ela foi passando. E eu imagino que ela olhou para o lado, olhou para o meu braço. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa. Tem hora que é necessário ficar calado na face da terra para escapar da serpente. Tem hora que é necessário fechar a boca na face da terra para escapar do golpe da serpente. A vitória está no obedecer. Palavra linda. Coisa linda. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, eu queria estar abrindo oportunidade nessa hora. Nós já estamos terminando. Para quem teve algo da parte do Senhor está entregando, estarei passando para o nosso irmão presbítero Fábio Mendes, que estará cuidando dessa parte. Você que teve algo da parte de Deus, em nome de Jesus, levante a sua mão e entregue em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Da igreja que teve algo da parte do Senhor. Irmãos, antes de estar dando oportunidade para revelações nessa noite, eu quero te dizer, irmão, fale o que Deus manda. Não deixe o teu coração ser guiado pela emoção. Aleluia. Aqui nessa noite nós queremos fazer diferente, irmão. Nós queremos ver Deus operar através do teu lábio. Então, se você tem algo da parte do Senhor, aleluia, entregue nessa noite, não leve para casa. Amém? Está aberta a oportunidade nessa noite. Amém? Ninguém teve? 1, 2, 3. Ministério alguém teve? Aleluia, da parte do Senhor.